vocês. A nossa aula de hoje é de arte com o 7º ano e hoje nós vamos iniciar o nosso livro didático do 4º bimestre, este aqui da capa alaranjada. E nós vamos começar com o capítulo 7, que tem como título Hoje é Dia de Clássico. Nós vamos aprender um pouco do que é o clássico e vamos compreender também um pouquinho sobre o cinema, a cinematografia, certo? Então peço que vocês abram o livro didático e acompanhem comigo. Bom, logo na página inicial do capítulo nós temos aí uma reportagem, uma notícia, que diz: o clássico Brasil e Argentina completa 100 anos de história e rivalidade. Nós vamos entender o termo dessa palavra clássico. O que é clássico? Bom, a palavra clássico, ela vem derivada da palavra clássios, que significa classe, E clássico surgiu ali, na antiguidade, em Roma, quando uma pessoa pertencia a uma alta classe da sociedade, ou seja, pertencia à elite. Então, quem fazia parte da elite era um clássico, certo? Mas hoje o clássico está interligado a que assuntos? O que é o clássico para nós hoje? Por exemplo, o clássico jogo de Brasil e Argentina. Bom, ao longo da história, as palavras elas vão tomando outros significados, certo? E a palavra clássico foi uma delas. Bom, nós temos aí, na página 3, alguns pontos para identificarmos o que é um clássico. Hoje, nós temos filmes clássicos, obras clássicas, O que é um filme clássico? É um filme que todo mundo gosta de assistir, é um filme que ninguém nega, Ninguém exclui, ninguém ignora, todo mundo gosta, é assistido várias vezes e sempre conta uma nova história, O que é uma música clássica? Por exemplo, na nossa música brasileira nós temos Vinícius de Moraes com Garota de Ipanema, Então nós temos os nossos clássicos, que hoje é uma música, um filme, uma obra respeitada, uma obra que agrada a todos, É um clássico, E aí em destaque em amarelinho nós temos alguns pontos que revelam pra gente o que é um clássico. Já no primeiro encontro nos parece familiar, porque é algo que a gente gosta, é algo ali que a gente tem algo semelhante, familiar. Por exemplo, um clássico de filme, A Guerra das Estrelas, que é Star Wars. Temos também outros filmes clássicos, certo? As pessoas nunca se cansam de rever. Sempre revela algo novo. Gera continuamente muitas opiniões e não pode ser ignorada. As pessoas gostam dela ou não. É igual a MPB, que são as nossas músicas populares brasileiras. Entre elas nós temos Garota de Ipanema, é uma música clássica. Existem pessoas que amam, existem pessoas que não gostam, certo? Não existe meio termo no clássico. Continuando, nós aprendemos um pouquinho o que é o clássico, O que são referências para identificarmos uma obra clássica. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre o surgimento do cinema. O cinema é uma arte recente, é uma arte nova, surgiu ali no século XIX, Então ela é neném ainda, perto das artes plásticas, das pinturas, das esculturas, da dança, da música. O cinema ainda é recente, é novo, E está sempre se inovando aí. Então nós temos aí no cinema, na página 4, o cinema aprende a falar. Por que deu esse título, esse subtítulo aí a este capítulo? Porque as primeiras cenas cinematográficas não tinham som e nem cor. Por quê? Os primeiros filmes, as primeiras curta-metragens foram criados
criados pelos irmãos Lumière. Isso é muito importante quando alguém perguntar para vocês quem foram os criadores do cinema, né? Quem foram os precursores, quem que foram aí os pioneiros no cinema, vocês vão responder que foram os irmãos Lumière. O nome deles são Auguste Lumière e Louis Lumière. Eles, né, utilizavam ali nos seus curtas-metragens os cinematógrafos. O que era um cinematógrafo? Era um aparelho, né, que utilizavam-se de fotografias em movimento, né? Conforme essas fotos iam passando ali no mecanismo dentro do cinematógrafo, iam criando movimento, certo? Então aí, né, começou os primeiros filmes. E como era por meio de fotografia, nós sabemos que fotografia no século XIX não tinha cor, né? E não tinha som. Então por isso, né, e até hoje, professora, fotografia não tem som. Sim, mas hoje nós temos outras formas de fazer filmes, né? De fazer cenas em movimento. Mas naquela época, ali nós tínhamos somente as fotografias, certo? E aí nós temos um filme, né, que é um marco aí, né, da cinematografia, né, do início ali, que é o filme Cantando na Chuva, que nós temos aí na página 4, uma cena dele, né, de um personagem, um ator, que está representando, né? É uma comédia musical e já é um filme avançado, né? Que ele é do século XX, no ano de 1952. Então é um filme recente, né? Então já tem cor, já tem som, né? Quando os Lumières criaram, ainda não existia. Nós podemos ver aí, ó, na página 5, esse cartaz de 1895 destaca a primeira comédia dos irmãos Lumière. O filme mostrava uma criança que trazia travessuras com um jardineiro. Vocês podem ver aí na tela que é preto e branco. Logo ao lado, nós temos a imagem de um cinematógrafo que captava uma série de imagens em um filme fotográfico. Ele também tinha um mecanismo que projetava as imagens rapidamente em uma tela. Então é como se passassem as imagens igual a gente passa as folhas do livro. Rapidamente, né? A gente passa assim, ó, e aí as imagens vão ficando em movimento, né? Como se a gente folheasse um livro rapidamente, certo? E aí, né, essas imagens, né, formavam um fotograma, que é esse daqui, a sequência de imagens em um filme fotográfico. Era a partir disso daqui que eles criavam, né, os seus curtas-metragens, né, o que é um curta-metragem? É um filme curto, né? Ali de 3 minutos, 5 minutos, que tem toda uma história, então a gente chama isso de curta-metragem, certo? Então é a partir deste filme, deste fotograma, que o cinematógrafo capturava, né, a imagem e reproduzia as cenas. Hoje a gente percebe que é muito mais evoluído, né? Nós temos aí os grandes cenários de filmes, nós temos aí tecnologias 3D, HD, Full HD, nós temos muitas inovações no cinema, né? A gente vê que a tecnologia, ela sempre se inova, né? Nós temos aí, né, as low-tech, as high-tech. As low-tech a gente pode ter, por exemplo, o cinematógrafo, né, que é um aparelho desenvolvido, mas que não teve uma evolução, né? Foi ele, depois dele foram criados outros, né? Que são os high-techs, que é a alta tecnologia, que utiliza de softwares, de hardwares. Então, são coisas inovadoras, certo? E o cinema, ele foi crescendo a cada vez mais, né? Nós temos um grande filme na época, né, que surgiu o cinema, que é ali Tempos Modernos,
que é um filme que não tem fala, ele tem somente sons que são instrumentos, músicas, que isso acontecia muito também, né, nos filmes, quando passava ali, né, a cena, e aí tinha uma orquestra ou tinha uma música de fundo, mas o filme em si, né, não tinha na época dos irmãos Lumieres, certo? Agora aí na página 6, nós vamos ver também que os sons, eles foram sendo criados, as falas, né, elas foram sendo criadas a partir do momento que os aparelhos para filmagens, né, hoje nós temos câmeras muito evoluídas, né, que capturam a melhor imagem, o melhor som, e naquela época então era tudo muito reduzido, né, não tinha a alta tecnologia que tem hoje, né, mas mesmo assim tiveram grandes obras, né, grandes filmes, né, grandes artistas que fizeram do cinema o que ele é hoje, né. É válido ressaltar que graças, né, a como que era antigamente que hoje nós temos o cinema tão evoluído como ele é, né, e acreditamos que ele vai evoluir a cada vez mais, assim como as outras artes, certo? Nós vamos com calma no nosso conteúdo, porque como vocês podem ver, o nosso conteúdo é bem curto, né? Se a gente for apressar demais, vai chegar um ponto que nosso conteúdo vai acabar, então a gente precisa ir com calma, né? Aprendendo ali passo a passo, vendo a importância, né, de quem fez o cinema, vendo a origem, como surgiu, qual o século. Então a gente vai destrinchar o nosso livro, o nosso conteúdo aos poucos, certo? Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida e vocês quiserem mandar, vocês podem mandar, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula de arte.